Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Muito legal, né? Tá sendo muito bem esclarecedor aí para definir qual é o dia realmente que Jesus, ou o nosso Salvador, conhecido como Jesus, o dia que ele morreu e quando foi que ele ressuscitou. Foi nessa chamada Sexta-feira Santa que ele foi crucificado, foi no sábado, chamado Sábado de Aleluia, Domingo de Ramos, essas coisas todas aí, né? Bom, antes então eu peço, como sempre, por favor, para você dar um like, para você se inscrever no nosso canal e acionar o sininho, tá certo? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Paramos no vídeo passado, né, afirmando que não havia contradição nenhuma nos escritos quando fala depois ou antes do sábado. Por quê? Porque nós temos dois sábados naquela semana, né? Na quinta-feira nós temos o sábado dos pães asmos e temos o sábado semanal do decálogo, ok? E nós paramos que eu iria trazer aqui para vocês os outros dias chamados sábados. Você se lembra disso, né? Vamos lá, observe que a Bíblia fala de outros dias que, não sendo o sétimo dia da semana, também recebem o nome de sábado. Por exemplo, encontramos um dia diferente chamado sábado no seguinte versículo, vamos lá. Levíticos capítulo 23, verso 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: no sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso, uma comemoração ao som de trombetas e uma santa convocação. Se lermos o versículo 39, encontraremos mencionado outro sábado. Diz assim: porém, aos 15 dias do sétimo mês, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Eterno por 7 dias. O primeiro dia será descanso, o descanso será também o oitavo. Um texto que em nossas versões esclarece melhor que os dias de descanso nas festas fixas eram chamados sábados se acha em Levíticos capítulo 23, verso 32, ao dizer que o dia 10 do sétimo mês seria um sábado para Israel. Vamos lá. Sábado de descanso vos será, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Se esta era uma data fixa, é óbvio que podia cair em qualquer dia da semana e que seria um sábado cerimonial, integrante de determinada festa. Tá claro para você? Poderíamos ainda elucidar este assunto com uma passagem que menciona um sábado denominado segundo primeiro. Olha só, que seria isso, né? Segundo primeiro. Certamente que este sábado não era o semanal sétimo dia, mas um sábado cerimonial. Mas por que segundo primeiro? Porque era um sábado secundário, não o principal, o sétimo dia semanal, mas que caía primeiro na semana antes do sábado do decálogo. Vamos ver Lucas capítulo 6, verso 1, vamos lá. E aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Percebe, meu amigo? Assim é evidente e fácil de compreender que essas festas em datas fixas eram celebradas em qualquer dia da semana e que os dias em que não se trabalhavam eram considerados também como sábados. Quando verificamos algumas passagens do Antigo Testamento pertencente à instituição da Páscoa e da festa dos pães sem fermento, que vem em seguida, encontramos, porém, outro dia chamado sábado. E este é precisamente o sábado, ou o grande dia, a que João se referiu lá no capítulo 19, verso 31, que já vimos ali anteriormente. Fácil, né? Assim é indispensável determinar com que significado a palavra sábado está sendo aplicada na Bíblia. E de acordo com as escrituras citadas, pode-se ver que o sábado que veio no dia seguinte ao que o Messias foi crucificado não foi o semanal dia de sábado, de acordo com o quarto mandamento. Não foi. O sábado da Páscoa. O Cristo foi morto no dia 14 do primeiro mês hebreu, chamado Nisan ou Abib,
o mesmo dia no qual o Cordeiro da Páscoa era sacrificado sobre o Antigo Testamento, conforme em Êxodo capítulo 12, de versos de 1 a 6, e isto poderia acontecer em qualquer dia da semana. O dia seguinte à morte do Cordeiro da Páscoa sempre era chamado de sábado. Isto determinamos com os seguintes versos, vamos lá. Levíticos capítulo 23, de 5 a 7 diz assim, vamos lá. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 deste mês é a festa dos asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Aqui, o 15º dia chamava-se sábado, e era uma santa convocação, o qual contrasta com o versículo 24. Vamos lá. Ao primeiro dia do mês tereis sábado, uma comemoração ao som de trombetas. Uma santa convocação significa um descanso e dia de reunião. Ok? Era um tempo em que nenhum trabalho servil ou trabalho de qualquer natureza deveria ser feito, amigo. Isto era um sábado. Por isso se pode ver que o dia seguinte à crucificação do Salvador, o qual Lucas chama o sábado, em Lucas 23, 54, teria por necessidade que corresponder ao dia seguinte da Páscoa, de acordo com Levíticos 23, e sendo sábado não era o 7º dia, o sábado semanal. O dia da crucificação foi o chamado de a preparação para o sábado da Páscoa, que imediatamente lhe seguia, e não foi uma sexta-feira da semana, tá certo? Neste ano particularmente, o dia da preparação foi quarta-feira, que mais para frente eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre isso, tá certo? O mestre morreu ao redor das 3 horas da tarde desse dia, e justamente antes do crepúsculo deste mesmo dia foi posto no túmulo, ok? 72 horas mais tarde, ou 3 dias e 3 noites, cumpriram-se antes do crepúsculo do 7º dia, sábado semanal, o qual foi o tempo de acordo com Mateus 28, 1, em que o anjo abriu o túmulo e disse, vamos lá, Mateus capítulo 28, versos 5 e 6. Não temais vós, porque eu sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui porque já ressuscitou, como disse. Venham, vede o lugar onde foi posto o Senhor Jesus. O tempo estaria no sepulcro. Agora, vamos prosseguir no estudo, considerando alguns versículos relacionados com o tempo do sepultamento do Messias. Vamos lá. Esse tempo é referido nos evangelhos de 3 modos diferentes. Primeiro, o mestre estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Segundo, ele ressuscitou ao 3º dia. E veja também que tem alguns versos que dá para a gente comparar. Terceiro, ele havia dito, depois de 3 dias me levantarei outra vez. Depois. Sabendo que a Bíblia é sem contradição, deve existir completa harmonia entre estes 3 períodos de tempo designados, especialmente entre os termos ao 3º dia e depois de 3 dias. A referência nesses versículos sobre o tempo que o nosso Salvador estaria no túmulo de nenhuma maneira se põe em evidência ou contradiz a doutrina da crucificação na quarta-feira e a ressurreição no fim do sábado, justamente antes do sepulcro. Não. Os versículos harmonizam com esta verdade de modo maravilhoso e mostram a exatidão das Escrituras. Ressuscitado ao 3º dia. Como pôde o Messias ter estado no túmulo 3 dias e 3 noites e ressuscitar ao 3º dia? Essa pergunta é facilmente respondida. Ele foi posto no túmulo numa quarta-feira antes do crepúsculo, ok? 24 horas mais tarde se cumprem justamente antes do crepúsculo de quinta-feira, o qual marca o 1º dia que estava no túmulo, certo? Contando da mesma maneira, sexta-feira foi o 2º dia e o sábado, antes do crepúsculo, 72 horas mais tarde, ou foi o 3º dia. 3 dias completos de 24 horas que ele esteve sepultado
para sair do sepulcro no sábado semanal, justamente antes do crepúsculo, depois de 3 dias. Outra vez, como o mestre poderia ter ressuscitado ao terceiro dia e ao mesmo tempo deixar o túmulo depois de 3 dias? Esta é a resposta. De acordo com Mateus, o Cristo deveria estar no túmulo 3 dias e 3 noites, correto? Assim, cumprindo este período de tempo, disse, depois que ele havia ressuscitado ali, 3 dias ou 72 horas, correto? Ele não levantou-se antes de que os 3 dias expirassem, completassem. Porém, sobrava um tempo de claridade ainda no dia, depois que passou o tempo especificado e o crepúsculo terminava, para que fizesse sua saída do túmulo e fizesse no terceiro dia. Portanto, meu amigo, achamos perfeita harmonia nas 3 definições de tempo, tudo em seu exato minuto, como sabemos que Deus faz tudo certinho, tudo correto. O terceiro dia desde, tema do nosso próximo vídeo, e me parece que é o último, tá certo? Um abraço e até lá!